Fala galera, meus amigos do Telegram, Thiago Cabelo, mais um Minipod especial. Cara, a gente tá querendo fazer, ver se a gente consegue, quem sabe, Thiago, fazer um Minipod especial, pelo menos um por mês, né, cara? Que é uma coisa que a gente se diverte demais aqui, né? Como é que você tá aí, cara? Beleza, Dudu. Cara, é exatamente, né, cara? A gente tá tentando se programar aí pra gente fazer pelo menos um especial por mês. Exatamente. E, cara, o de hoje eu acho que é uma coisa muito legal, né, Dudu? Na verdade, ele é uma sequência de um que a gente já fez, basicamente, né, cara? Mas é um assunto que me interessa bastante e eu sei que tem bastante gente aqui que se interessa pelo tema também. Então, eu acho que vai ser uma coisa bem legal, cara. Exatamente, Thiago. Você falou bem. A gente tem um grande público, né, da galera de RPG. Bom, você tá escutando esse áudio, o cara já viu chamado o título, né? Sim, do chamado, programa, claro, tal, sabe claro. do que se trata, né? Dicas para mestres de RPG. Thiago, a gente fez um sobre dicas para jogadores, né? Talvez já tenha mais de um ano, Thiago. Eu nem lembro qual é a data específica que a gente gravou. Certamente você pode encontrar, enfim, em qualquer lugar, dicas de jogador, pode especial, procurem por aí. Acho que até no YouTube eu coloquei. Às vezes eu coloco os especiais no YouTube, inclusive, né? No meu canal. Mas, cara, na verdade, é um pouco clichêzão esse negócio de dicas de mestre. E foi justamente por isso que eu quis fazer o primeiro de jogador. Não só para organizar, porque geralmente a pessoa chega como jogador, né? Numa mesa de RPG, não chega como mestre, né? Então nós temos, inclusive, provavelmente a gente vai linkar aí onde vocês estiverem escutando, seja no Telegram, seja nos agregadores, ou qualquer outro lugar, ou no site, né? edotsport.com.br, eu vou linkar esse primeiro programa, que é Dicas de Jogador. Mas não só para seguir uma lógica, né? Mas também, cara, porque eu vejo muito programa, muita gente falando sobre essas dicas justamente de mestre de RPG. Mas de jogador eu vejo pouco. Então eu resolvi fazer a primeira de jogador. E agora, finalmente, a gente prometeu pra galera, acho que quando a gente gravou, a gente chegou a prometer que a gente ia fazer um mini pod especial sobre dicas de mestre. E sempre, Thiago, ressaltando aqui que são dicas nossas, né? E que, cara, claro que a pessoa pode acrescentar, né? Então, porra, seja nos comentários do Telegram, seja, enfim, em qualquer lugar que você mandar e-mails também. Se o cara quer mandar e-mail pra gente, a gente lê nos mini pods tradicionais, porque também a gente não sabe tudo, né, Thiago? Com certeza, né, cara? Exato. E nem é nosso objetivo também, né, Dudu? Saber tudo, cara. Falar de tudo, sempre acertar. Claro. Muitas vezes a gente dá a nossa opinião. Isso que eu acho que é o legal do Minipod também, né? Não só dos especiais, como do Minipod normal, lá, o convencional. É que é realmente o nosso ponto de vista, cara. A gente não quer ser o dono da verdade e muitas vezes não existe uma resposta certa. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre dica de mestres. A gente vai falar algumas dicas que a gente acha importante. É muito possível e muito provável que tenham outras e você pode realmente achar. E é até legal mandar e-mail pra gente. Sim. Falando, putz, tem essa dica aqui que vocês não deram, que eu acho importante e tal. Beleza, então claro que esse Minipod especial não vai esgotar esse tema, né, cara? Sim. Mas vai trazer a discussão. Esse é o grande objetivo, né? Sem sombra de dúvida, Thiago. E além disso, a gente tem, como eu lembrei aqui de cara, né, o Diego Cunha, né, que é um obcecado como nós aí por RPG. Leonardo Chaba. Sim. Aliás, os dois estarão no retiro literário, né, cara? Pô, vai ser muito legal, eles cara. Os dois, né, provavelmente eles vão mestrar alguma coisa lá e tudo, né? Mas, Thiago, antes pra dar uma aquecida aqui, antes de entrar propriamente dito no nosso assunto, eu queria te perguntar, Thiago, você prefere no RPG jogar ou mestrar? Caramba, que pergunta difícil, A Dudu. ideia é essa mesmo, te peguei de surpresa. Ataque de oportunidade. Cara, eu gosto dos dois, e eu acho que o que define, o que eu prefiro, depende do sistema, cara, porque eu gosto muito de mestrar jogos mais intimistas. Então, assim, que eu digo, eu prefiro mestrar jogos de terror, por exemplo, mas eu gosto muito de jogar jogo de mais aventurona, sabe? E aí eu prefiro jogar. Perfeito, entendi. Então, eu acho que tem muito disso. Eu gosto muito de mestrar, mas que nem eu gosto de mestrar Vampiro, eu gosto de mestrar Ravenloft, Cult, Call of Cthulhu. Esses são os jogos que normalmente me envolvia. Se bem que, cara, uma das campanhas que eu mais tempo mestrei foram duas. Uma de fantasia, que foi do Game of Thrones, e outra de Changeling, cara. E outra do Changeling, que foi essa bem antiga, né, cara? Faz muito tempo no Changeling, lá em 90 e pouco. E, cara, foi o que eu mais... E eram mais aventuronas, né? Mas hoje em dia, assim, eu gosto mais de mestrar coisas de terror, assim. É mais a minha cara, sabe? E como é que foi essa tua experiência? Mas adoro jogar, cara. Como é que foi a tua primeira experiência mestrando? Como é que foi você já começou a querer mestrar ou você foi por força da situação? Na verdade,
foi por força da situação. O que acontece? Eu comecei a jogar RPG com o pessoal da escola. Só que eu era bem moleque na época. Pessoal, eu estudava numa escola, cara, do outro lado da cidade. Santos não é muito grande, né? Mas era do outro lado. Ou seja, eu morava no canal 2 e o bagulho era no canal 7. O canal 7 é o último canal. Então, assim, a molecada que jogava comigo na escola, todos eles moravam por ali no canal 7. Então eles jogavam e, porra, cara, depois da escola, e eu não podia, porque eu tinha que voltar pra casa porque eu já chegava tarde, sabe? E eu, caraca, eles... Aí, por força por querer jogar, eu comecei a mestrar pra galera do meu prédio, pra poder ensinar eles a jogarem e tal, e ter um grupo ali no prédio, né, cara? Então, assim, foi meio que força do destino, sabe? Eu não tive muita escolha. Muito bom, Thiago. Pô, então vamos começar aí a dar as nossas dicas, né, cara, daqui pra galera. Dicas de mestre, né, cara? Aí, muito bem. Dudu, pra começar, cara, eu acho legal a gente falar um pouco de como traçar a aventura, né, cara? Como é que escreve a aventura? Como é que tu falaria pra um mestre que tá começando? Ou até pro mestre que já tá? Qual a dica que tu dá pra preparar a aventura, cara? Vamos começar assim, Thiago, olha só. Eu vou, claro, por experiência própria, né? Quando eu comecei, na verdade, aquela coisa que a gente fala também em relação à literatura. O que a gente vai falar aqui também faz parte de você errar também, né? Você também, tendo aquela experiência de você errar, você melhora. E eu me lembro que eu cometi que eu considerei alguns erros. Comecei a mestrar, eu tava muito preocupado, assim, se eu ia conseguir fazer uma aventura legal, se eu não ia esquecer das coisas, né? Porque hoje em dia eu não esqueço, mas no início você fica perdido e tal. E o erro que eu cometia, Thiago, era escrever a aventura, né? Talvez porque eu via muitas aventuras prontas, né? Que as aventuras prontas, claro, elas têm que ser escritas porque tem que ter um meio de você passar pra pessoa que vai mestrar. Exatamente. E óbvio que a aventura pronta, né, que você compra, né, aquelas aventuras que você comprava, nem sei muito como é que é hoje, é claro que enfim, tem que ter esse meio, né, de você transmitir a parada, né? Só que você não precisa também seguir a risca a aventura, né? Não precisa assim. Você dá uma olhada, se você quiser mudar qualquer coisa, você muda. E eu, talvez inspirado por isso, tal, as minhas primeiras aventuras, eu escrevia tudo, Thiago, nos cadernos lá nos meus cadernos de RPG e tal, começava a escrever tudo, cena por cena, né? E a cena, obviamente, você não tem como prever. Então eu acabei descobrindo, cara, com o tempo, que não valia a pena escrever a aventura, né? Colocar cenas em que esses personagens iam aparecer, porque isso até te levava ali, às vezes, querer induzir a ação do jogador. E o RPG tem que ser uma parada completamente aberta. Então a primeira coisa que eu diria aqui é você traçar as linhas gerais da aventura. Em vez de você ficar escrevendo tudo que vai acontecer, você traçar as linhas gerais da aventura, né? Enfim, inventar cada encontro, cada situação, cada NPC, você pode inventar. Só que sem precisar escrever isso, né? Sem necessariamente você ter que fazer algo muito pronto, justamente pra você ficar mais solto, né, Thiago? O que você acha disso? Cara, eu acho que é exatamente isso. E, cara, engraçado, acho que todo mundo cai nesse erro, né? Eu lembro também que as primeiras aventuras que eu fiz, cara, eu escrevia tudinho. E eu escrevia ainda, cara, olha, pode ver, era muito tempo livre também, viu, Dudu? Eu acho que isso pesa, cara. Porque eu fazia, cara, exatamente como vinha nas aventuras prontas, né? Então tinha lá a descrição, tudo que acontecia, o monstro, blá, blá, tal. E o que tinha que ser lido pro jogador ali na hora, vinha dentro de um retângulo, né? Dentro de um quadrado. E eu escrevia dentro de um quadradinho, tudo que eu ia ler pros jogadores e tal. Cara, eu fazia a aventura como se fosse pra comercializar, isso, né? Entendeu? A aventura pronta tinha isso, né? Até o que o cara deveria falar, né? Mas que deveria narrar, né? Exato. Exatamente. Então, eu fazia tudo isso, cara. E aí, porra, com o tempo, tu vai percebendo que muito desse teu trabalho é ignorado, tá? Quando tu vai rolar, entendeu? Porque a galera sai do roteiro. E tá certo, tem que sair mesmo, né? Claro. Eles têm que tomar. E aí, eu acho que o essencial é exatamente o que você falou. Traçar. Primeiro, que eu acho muito importante, você tem que traçar pontos chaves da aventura, né? Onde vai ter, seria mais ou menos assim, os pontos de virada, ou coisas que eles descobrem. Os personagens precisam descobrir tal coisa para dar sequência na aventura. Então, essas cenas, eu parava e pensava um pouco mais nela e fazia algumas anotações. Perfeito. De resto, cara, eu só colocava algumas cenas para encaminhar uma cena importante para outra. Como que isso se daria? E também, Dudu, tem muito que até hoje existem jogos assim, que são
são jogos um pouco mais abertos, que as cenas estão... Tu coloca, uma cidade, tem um mapa ali da cidade, e tu coloca as cenas que acontecem em cada ponto. A ordem que os jogadores vão chegar nesses pontos não interessa. Exatamente. Então, a linha do tempo depende do que os jogadores forem fazer. É muito legal também, cara. Perfeito. E eu acho que, assim, o ideal é você realmente pensar em linhas gerais, cara. Basicamente, o que pode acontecer, sabe? Aqui é uma cena importante, depois vai acontecer aquela outra cena importante pra acabar em tal surpresa. Pô, aí beleza. Aí tu descreve lá a cena final, que vai ser a luta contra o inimigo. Exatamente. E acabou, entendeu? Eu diria o seguinte, agora falando mais do passo a passo pra organizar uma aventura, depois a gente vai falar não só de como organizar a aventura, mas como se lidar com os jogadores, né? Que eu acho importante também. Mas, sim. Mas veja, eu acho que tudo tem que começar com um gancho, quer dizer, com uma premissa, né? Por exemplo, né? Sei lá, coisa simples, né? Entrar numa guilda de ladrões para recuperar um artefato roubado, né? Ou enfim, no caso de uma aventura no espaço, quer dizer, enfrentar uma prisão, uma missão, desculpa, de resgate num planeta perdido. No caso de um jogo de vampiro, por exemplo, que você falou de vampiro, né? Encontrar um assassino, né? De um primogênito, que os caras são contratados para isso. Quer dizer, tem um monte de ganchos, um monte de premissas para sua missão, para sua aventura. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que você deveria fazer. Pensar nessa premissa, nesse gancho. Como na literatura, o que importa é o desenvolvimento, né? Você pode ter uma boa premissa e a coisa não ser bem desenvolvida, né? E para isso, como eu falei anteriormente, eu traçaria as linhas gerais da aventura e eu, particularmente, faço um organograma. Cada um tem a sua maneira de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com organograma, quer dizer, que é você colocando um pouco, como você falou, as situações-chave, né? Os locais-chave que eles podem passar. E aí, geralmente, eu coloco uma situação-chave quadrado, né? Os locais-chave com um círculo ali, taverna, tal, etc. E, por exemplo, eu coloco a taverna X, né? A partir daquele círculo, taverna da lua crescente, vamos colocar assim, né? Eu puxo, Thiago, várias setinhas ali com situações secundárias que podem acontecer ou não. Então, por exemplo, sei lá, que pode influenciar na aventura ou não, sei lá, alguém puxa a briga com você, um bardo te oferece, sei lá, uma história que pode servir pra aventura, pode não servir e tal. Eu tento colocar o máximo possível dessas situações secundárias, sabendo que eu não vou usar todas elas. Por que eu faço isso? Porque também Thiago, existem vários tipos de grupo, né? Existe um tipo de grupo que ele é muito ativo e eles fazem muita coisa e às vezes até é complicado, né? Porque se enfrentam e tal. Também tem esse tipo de grupo. Mas existe também, Thiago, um grupo. Isso não tô culpando ninguém. Às vezes o jogador é iniciante, às vezes não tá num bom dia. Um grupo que é mais apático, sabe? Um grupo apático. Então você, como mestre, também tem que ter essas situações na manga para tornar a história um pouco mais fluida, para tornar um pouco a história mais interessante. Claro que os jogadores eles não vão saber se aquele evento, né, de um bardo vir falar com você, ou de um ladrão tentar te roubar, ou de algum, ou sei lá, vai influenciar na aventura. Pode ser que influencie, pode ser que não, mas aquilo vai, né, gerar uma curiosidade deles, né? De repente um combate, exemplo, tô dando um exemplo, né, cara? Sei lá, de taverna, pode estar no meio da floresta, por exemplo, pode acontecer 1000 outras coisas, pode aparecer uma fada lá, pode ter a ver, pode não ter a ver, você tá acampando no meio da floresta, né? Um comerciante que passa ali, posso acampar perto de vocês, tenho histórias pra contar, cara, você não sabe se aquilo ali tem a ver com a aventura ou não, quer dizer, então eu sempre faço isso, quer dizer, eu traço as linhas gerais da aventura no organograma, né, com esses quadrados de eventos importantes, eventos que tem que acontecer uma hora ou outra, e também de locais, assim, né, de locais. Outra coisa, Thiago, que eu acho importante também, isso é engraçado, né, porque na literatura a gente fala que claro que você também tem que desenvolver a meiuca da história, claro, também, mas é possível no RPG você deixar fluir também, né? Exato. E essa é uma diferença básica, Thiago, entre a literatura e o RPG, tá? No RPG, muitos mestres, né? Eles pensam numa premissa, pensam em algumas situações que podem acontecer ou não, tem em mente o que é o final. Ele já bolou o vilão, né? Ele já preparou o vilão, já preparou o monstro que você vai enfrentar no final. E aí, se os jogadores são bons, eles vão se desenvolvendo, chega no final, enfrenta o vilão, cara, e a aventura é maravilhosa. Aí quando o cara vai pra literatura, na verdade, nem esse é o assunto, né? Mas só para deixar claro, quando o cara vai pra literatura, ele fica embolado nesse desenvolvimento, nesse meio, né? E aí que surge alguns dos problemas, né, que a gente sabe da literatura, que é preciso realmente entender como é que é o segundo ato de uma história, né? Mas aqui, né, que no RPG, eu diria assim, a premissa
né? Esse organograma que eu falei, com vários eventos principais e eventos secundários, eu desenvolveria assim, né? E é muito importante também, o que eu acabei de falar, é pensar no final, porque no RPG também você tem que saber, obviamente, que o final pode ser muito diferente do que você planejou, né? Mas, em geral, os jogadores entendendo, compreendendo que tem aquela missão, né? Eles provavelmente vão tentar convergir para aquele final. Encontrar aquela sala do tesouro, né? Pode ser, derrotar aquele vilão que foi contratado para derrotar. Enfim, fazer uma escolta até uma cidade. Entendeu? Eles sabem o final. Então, esse desfecho é importante, né? Porque se você tiver, né, até um desenvolvimento meio soço, tá? E o final ele for épico, essa é a imagem que vai ficar. Vai marcar, né? Vai ficar marcada, exatamente. Mas aí se você colocar lá coisas boas no meio, cara, e o final for meio tolo, né, cara? O cara vai ficar com um gosto amargo na boca. Eu tô falando isso por experiência própria, que eu já passei por isso, como mestre e como jogador. Então eu destacaria esses pontos aí. O que você acha disso? Uma coisa, cara, eu concordo muito contigo. Tu falou assim, uma coisa é certa também, né? Por mais que você tenha que prever tudo que os jogadores vão fazer e você pensar nesses pontos-chave e tal. No RPG, cara, quando tu falou do meio ali, né, que seria um segundo ato na literatura, cara, muita coisa o mestre precisa estar pronto, por isso que ele precisa conhecer bem o universo, aonde se passa o jogo, os NPCs mais importantes, porque muita coisa tu vai ter que improvisar, porque os teus jogadores vão tomar caminhos que você provavelmente não previu. Então, assim, é importante a improvisação. E lógico, você vai ter que levar, improvisando, você vai ter que levar para aquele final que você planejou. A diferença que eu vejo muito, Dudu, em jogos de RPG para literatura, isso eu vejo muito acontecer demais, tanto como jogador como mestre também, tá? Sim. A história não fica muito coerente. Se você pegar a história que foi contada no jogo, pode ter sido super legal, todo mundo se empolgou, foi legal pra caramba, todo mundo saiu achando um animal a história, se divertiu pra caramba. Só que se tu for montar ela, tu vai ver que tem uma pá de ponta solta, tu vai ver que a motivação de alguns personagens mudam no meio do jogo. Tal. No RPG, tudo bem. Isso que eu ia porque falar. O que interessa é a diversão ali, exatamente, né? Concordo Na totalmente. literatura isso não pode acontecer, né? Sim, claro. Então, tem essa grande diferença também, porque né? no RPG, né, na literatura, você vai estar ligado ali, né? No RPG, Sim. O que importa é isso. Se tem ponta solta, você também não sabe se vai ser uma campanha, se vai ser resolvido daqui a 5 aventuras, tal, então não vai encrencar com isso. O que vai ser determinante para saber se os jogadores vão gostar da sua aventura ou não é se eles se divertiram, né, cara? Se enfim, cumpriram a missão, né, e tal. Então, perfeito o que você falou, você colocou um ponto excelente. Eu queria avançar aqui, né, numa outra dica, Thiago, e falar o seguinte, eu disse, né, que em termos de história, não vale a pena você escrever tanto, né, traçar essas linhas gerais, Thiago, eu acho isso muito importante. Pelo menos os NPCs e os monstros que vão estar nos eventos-chave, quer dizer, nos eventos em que eles vão ter que passar, ou pelo menos provavelmente passarão, essas fichas desses monstros, desses NPCs, têm que ser preparadas, essas fichas têm que ser preparadas antes, né, cara? Tem que estar preparadas, né? Claro que muita gente hoje em dia pode olhar o livro do mestre, o livro dos monstros, né, e olhar, poxa, tem que pegar esse monstro que tá pronto aqui, mas eu aconselho sinceramente que você prepare essa ficha, primeiro para que se houver um confronto, né, aquilo esteja pronto, mas eu não sou muito fã dessa coisa, Thiago, pelo menos pra mim, mas aí também já é uma coisa pessoal, né? Você pegar o livro e falar, olha, aqui tá o monstro e tal. Por quê? Porque se você prepara antes, você lê aquela ficha antes, né? O monstro, o NPC, ele não tem apenas, né, as estatísticas de jogo. Eles têm um meio de agir, né, cara? Uma vez eu escutei um podcast que é dos nossos amigos lá do Taverna do Beholder Cego, né? E aí eles tinham uma série que era só eles só analisavam, pegavam o livro dos monstros e analisavam essas criaturas. Cara, coisas, Thiago, que você não para pra ler. Isso nem tem como você pegar de sopetão na hora que você tá mestrando. Então você lendo antes e você... Eu costumo passar, inclusive, pro papel, sabe? Eu preparo no papel, escrevendo, né? Porque isso vai fixar. E aí, cara, você estando preparado, você conhece aquele monstro, entende aquele monstro, então você vai ficar menos preocupado com a estatística e mais o que essa criatura, com esse NPC, esse monstro, esse bicho vai fazer, entendeu, cara? Então, eu acho importante você deixar as questões de estatística preparadas antes.
sabe, de começar. Não, com certeza, Dudu, assim, acho que é que a gente falou, tu não precisa escrever tal, mas algumas coisas, e eu não digo nem só do monstro final, não, assim, alguns NPCs é importante que, pô, guarda da cidade, sabe? Se os teus personagens, se os teus jogadores, né, podem se envolver em algum momento contra a guarda, cria ali uns 2, 3 guardas, deixa pronto, sabe? Isso, claro. Deixa separado, sabe? Porque talvez vai usar, e entre outros personagens, então assim, na taverna, eles vão encontrar uma galera que pode ser que tenha uma confusão, ou não, eles podem se dar super bem com os caras. É bom que tu tenha algumas estatísticas prontas, entendeu? Claro, normalmente nas aventuras, essa coisa tem aquele guardinha padrão, sabe? Que tem lá os números padrão. Beleza. Agora, pra alguns vilões e braços direitos de vilão, assim, essa galera, é legal que tu faça realmente uma ficha legal, que você conheça bem esse vilão também. Porque é importante que os teus jogadores percebam que existe uma profundidade naquele vilão também. Ele não é só um monte de números, sabe? Sim, e aí também tu tem que... Só que durante o jogo, você tem que colocar isso em prática também, né? Se o vilão, ele tem alguma coisa que ele é apaixonado por uma outra vilã e acontece alguma coisa no meio do jogo, ele tem que agir dessa forma, entendeu? Claro, como se fosse apaixonado. Dele, né? Exato, é isso. Então você precisa pensar nisso também, né, cara? E agir como tal. É claro que às vezes você não tem como preparar o guardião da cidade, né? Mas você podendo fazer isso, facilita. A tua margem de erro, você vai sempre errar, lógico, né? Mas a tua margem de erro reduz. E reduz por quê? Porque, por exemplo, você abriu lá o livro dos monstros e nem olhou direito. Aí você, descreveu o cara. Cara, tu não viu que o cara, além de uma lança, tinha uma espada. Você não tinha visto, você só tinha descrito o cara com uma lança. Porra, aí já se passou 3 rodadas, entendeu, cara? O cara, quer dizer, de repente, se ele soubesse, o ladrão poderia ter tentado tirar a espada. Claro, né? Eu sei que você vai sempre errar, mas você se preparando minimiza muito, cara. E além disso, você também vai, assim, tipo, é bacana você preparar a estatística que você vai pensando, qual é a estratégia, ainda mais quando é um monstro, né, que vai enfrentá-los, qual é a estratégia do monstro também, né, Thiago? Porque o monstro não é só bônus de números, né, cara? Você fala, por exemplo, se for até um NPC como um mago, né, e clérigo que seja, que tem muitos feitiços, né, muitas magias. Cara, você é muito difícil você abrir o livro do monstro e você já não ter decorado tudo. Mas se você passou aquele papel, preparou, você fixou muito mais na memória, né, cara? Então, esse personagem fica, né, mais solidificado como uma pessoa. Mais coerente, né, cara? Faz mais sentido pro jogador ali na hora. Perfeito. Com certeza. Falando de personagem. Que mais, Dudu? Falando de personagem, Thiago, aí também acho que, além de tudo que a gente falou, a gente vai continuar falando de história aqui, mas eu quero fazer uma adenda aqui pra falar um pouquinho de como a gente deve tratar, né, os personagens. Não os jogadores também, mas eu falando dos personagens em si, né? Eu acredito, né, cara, que você, como mestre, aí especialmente em caso de campanha, mas pode ser de aventura também, né? Você trabalhar a trajetória de cada personagem de acordo com as suas histórias pessoais, né? Então, assim, até mesmo no caso de uma aventura simples, né? Você tentar entender aquele personagem, por exemplo, sei lá, é uma aventura que você tem que atravessar calabouço, e nesse calabouço, sei lá, tem um tesouro, é uma prova dos campeões, vamos dizer assim, né? Aí você pensa, o que cada um daqueles personagens tem um interesse, né? Alguns podem ter interesse em ganhar um prêmio, um tesouro. Aí você fala, mas esse mago aqui, né, o jogador falou, ele não tá interessado em dinheiro. E aí você pensa, mas ele ouviu falar que dentro desse calabouço tem um grimório, sabe? Que tá perdido. Então, a trajetória, né, legal, você tá trabalhando história pessoal, não é só você empurrou o cara pra ali. Você tá trabalhando isso mesmo numa aventura curta, cara, e campanha, Thiago, nem se fala, né, cara? Aí você trabalhar as ligações familiares, as lembranças pessoais, né, as lembranças obscuras de cada personagem, né, enfim, o antigo, né, amante que possa voltar pra atormentar esse cara, tudo isso aí, cara, é algo que numa campanha, então, né, enfim, eu acho importante. Eu falei a história do amante que eu lembrei da Kitiara, né, na Kitiara no Dragonlance, né, que era uma das personagens mais legais do Dragonlance, que começa a aventura lá com Tannis. Tannis é um semi-elfo, que era um dos heróis de Dragonlance, e a Kitiara, ela não aparece, né, não faz parte do grupo principal que começa a aventura, mas ela era uma antiga namorada do Tannis, que olha só que legal, Tia, agora ela está trabalhando para o exército inimigo, cara, olha só que foda isso, cara, sabe? Muito foda, né? Então essas coisas, são bacanas, cara. Então aí de repente imagina um encontro, né, ela é inimiga, mas ela gosta do cara. Olha só que bacana isso, né, cara? Enfim, muito foda. O jogador se sente valorizado. Cara, com certeza.
Cara, tu tava falando, né, isso aí entra muito nessa coisa de você pensar em cada personagem, né, Dudu, também. Isso é uma coisa que, assim, acho que vale a pena falar, porque tu tem que pensar que cada jogador ali na mesa, ele criou o seu personagem, e pra ele, aquele personagem é o protagonista da história que ele tá jogando. Entendeu? Claro que a gente sabe que, porra, é impossível ter tantos protagonistas. Quando a gente pensa em literatura, no RPG, cada jogador tem o seu protagonista, que é o personagem que ele criou. Então é importante que você, como mestre, olhe pra cada personagem e tente, pelo menos, criar um arco pra cada um desses personagens, sabe? Pensar na história dele, na motivação dele e entregar isso pro jogador. Claro que você pode intercalar, fazer uma aventura mais focada num dos personagens, outra no outro, tal. Mas assim, numa campanha, numa coisa um pouco maior, você tem que se preocupar, cara, com cada um desses personagens, na motivação de cada um e envolver eles dentro da história. Porque isso transforma essa história, deixa muito mais significativa pro jogador, entendeu? Isso. E também, ao longo da própria essa motivação que você falou que o personagem traz do início, né? Você vai desenvolvendo. Mas também, você pode, ao longo da campanha, e eu acho que é mais um pouco pro lado da campanha, você criar ganchos pessoais, né? Conforme a aventura vai ocorrendo, né? Porque de repente tinha um amigo que morreu, né? Enfim, ou você, né? Enfim, dá a oportunidade de trazer ganchos pessoais para cada jogador, para cada personagem também, né? Você também trazer esses ganchos novos, sabe, cara? Que podem ser interessantes e tudo, né? Uma outra coisa que eu acho importante falar aí, menos é mais a parte técnica que a parte lore da história, a parte lúdica, né? Ainda dentro dessa coisa dos jogadores, aí no caso não são os personagens dos jogadores, o que você acabou de falar, Thiago. No RPG, você tem, né, na literatura, você escolhe um protagonista pra você, né? Você até pode ter vários, mas aí você vai... a gente já falou sobre isso, dos mini-pós, né? E quando se juntam dois protagonistas, um acaba assumindo lá o protagonismo, né? Mas no RPG não, Thiago. No RPG, realmente, cada um tem que ser é a visão de cada jogador daquele personagem, né? Então são vários. Você tem 4 jogadores, você tem 4 protagonistas. Então, eu acho muito, mas muito importante. Isso aí é um erro que, cara, muitos mestres cometem. Às vezes o mestre ele fica embriagado, no sentido de que ele acaba achando mais interessante a história de um personagem e acaba dando mais protagonismo a esse personagem. É óbvio, claro, que se o próprio jogador já tiver um saco de jogar tal, claro que, né, vai ser botado de escanteio. Mas se eles estão se esforçando para jogar, eu acho importante você, como mestre, dar essa atenção igual a todos os jogadores, sabe, cara? Não toda hora. Cada um vai ter o seu momento de brilhar, o seu momento de glória. Mas eu acho muito importante, sabe, Thiago, para não ter essa coisa da disputa, ficar desbalanceado. Você dá essa... Aí também, seguindo o que a gente já falou, né? Motivação, criar ganchos pessoais, mas dá essa atenção a cada jogador para aqueles... Porque a gente falou aqui de personagens, mas os jogadores também precisam do estímulo para continuar com você nesse divertimento. Então eu acho importante você fazer isso. É exatamente isso, Dudu. Assim, eu acho que você precisa ter essa ideia de que, você precisa trazer todos os jogadores. Foi que tu falou uma coisa que eu vejo muito. Às vezes o jogador tá desmotivado com a aventura. E aí tu tem que ver o porquê. Eu sugiro, cara, trocar uma ideia, sabe? Claro, se você perceber que o jogador... Troca uma ideia com ele. O que houve? Cara, não tô gostando do meu personagem. Queria mudar de personagem. Ou seja, aquele dia ele não tá... exato. Ou então, não, ele realmente tá desempolgado, sabe? Assim, eu acho que, pode ser que você, sem querer, esteja ignorando esse personagem dele. Ele pensou do personagem de uma maneira e você tá tratando ele de outra, que uma conversa pode resolver. Às vezes, cara, apenas o cara realmente tá desempolgado com a história e aí eu acho melhor até sair da aventura, sabe? Porque o legal é você conseguir envolver todos os personagens pra tornar a coisa legal pra todo mundo que tá na mesa, né, cara? Esse é o grande objetivo do RPG. O objetivo é que todo mundo saia dali, se divertindo, mais unido ainda. Eu acho que poucos hobbies unem tantas pessoas quanto o RPG, sabe? Claro. E eu acho que é exatamente isso que tem que buscar. Essa diversão em mesa, sabe? Indo pra um lado aqui mais técnico, né? A gente já falou de história, de lore, como é que constrói a aventura. Agora o seu trabalho do dia a dia, o seu trabalho tete a tete ali, né? Já falamos de personagem, né? Como é que você deve tratar os personagens e tudo. Eu vou te falar o seguinte, Thiago. Olha, a primeira vez que eu joguei, tive um mestre muito bom, que foi o Andrés. E depois eu fui jogar com outros grupos, cara. Cheguei no outro grupo, cara... Ele é até meu amigo até hoje, mas ele era um mestre muito minimalista, cara. E eu já vi muita gente mestrando assim, né, que, enfim, não descreve tanto o cenário, e é importante pro RPG, cara, eu acredito, né, você ser um bom mestre. É claro que também existe meio termo, né, você não vai passar
15 minutos escrevendo uma cena. Mas eu acho muito importante você trabalhar a descrição, sabe, cara? Não é só você, entrou num castelo e, enfim. Não, mas como é que é esse castelo, né? Quem tá nesse castelo? Quais são os elementos desse castelo? Para isso, você antes tem que pesquisar, de forma parecida com a literatura, você imaginar esse cenário. Eu acho importante você imaginar o cenário para poder transmitir aos jogadores, né? Porque isso vai fazer diferença. Não só vai ficar mais divertido, como vai ficar mais interativo, né? Obviamente, você não precisa descrever as 100 cadeiras que estão no salão. Mas, tem um grupo de algumas cadeiras ali, elas são de madeira, e aí algumas coisas importantes, né? Você, por exemplo, tem uma escada, né? Pra se dar a entender, escada que eu digo de pedreiro, né? Pra se dar a entender que o local tá passando por reformas e tal, sabe como é que é? Então, eu acho isso importante do que você simplesmente jogar e, enfim, colocar, não, vocês estão numa taverna, mas, como é que é essa taverna? Porque é muito fácil, né? A gente esse é até um exemplo simples, né? Vocês estão numa taverna. É fácil de assistir, mas realmente, como é que é essa taverna? O que ela tem de diferente, sabe, cara? Como é que são as pessoas que estão lá? Qual é a música que tá tocando? Então, tudo isso aí, né? E, obviamente, que você também tem que, né? Não pode exagerar, senão nem vai dormir na sua descrição. Eu acho muito importante você, como mestre, visualizar o cenário, descrever esse cenário para os seus jogadores. Quando você chega num ponto que é chave, né? Aconteceu um assassinato e tem as pistas. Porra, aí não tem, você tem que escrever, mas mesmo quando você não tem, como é que é essa floresta? Como é que são essas árvores? Elas são muito espaçadas, elas são árvores, enfim, que estão muito juntas, é um matagal, a copa das árvores é muito alta, como é que é isso? Então, tudo isso, até já me empolguei, vou começar a mestrar aqui daqui a pouco. Então, cara, eu vou te falar, eu concordo muito contigo nesse ponto, Dudu, porque assim, um dos objetivos, aí nesse caso da descrição, eu acho que tem 2 objetivos, tá? O primeiro é você trazer o clima, né? Conforme você descreve, porque você falou, você na descrição, exato, você vai setar como é que tá o ambiente, sabe? Como é que é aquele lugar. Então, assim, o teu jogador, ele vai sentir o cheiro do lugar, ele vai escutar os sons, sabe? Então, assim, você tem que buscar todos... Um segredo é você tentar jogar, pegar os sentidos, né? Então, olfato, audição, tato, tudo isso, visão, e conseguir colocar todos esses sentidos pros jogadores. Isso. É importante para você trazer esse clima. Então, quando você descreve no RPG, uma das coisas que você busca é esse clima, né? Mostrar pra eles, para que eles consigam visualizar aquilo e entrar mais no jogo. Exatamente. É por isso que é importante, né? Tudo acontece na imaginação no RPG. Então, por isso que a descrição é importante para você fazer com que o jogador se imagine dentro daquele lugar. E tem outra coisa, cara, no RPG também, uma segunda, que é importante você fazer uma boa descrição, o mundo no RPG, ele é interativo, né? Então, se você descreve uma taverna, tem um lustre pendular, começa uma confusão, o cara pode falar, vou me pendurar no lustre e vou, entendeu? Se você não descrever esse lustre, o personagem não vai ter como ter essa ideia, sabe? De que tem um lustre pendular, então ele pode se pendurar no lustre e tal. Então, assim, isso é um exemplo, mas você descrever, você tá dando elementos pro jogador interagir com o universo, né? Com o cenário em volta dele. Então, eu acho que, assim, tem que saber dosar, foi o que tu falou, você tem que saber dosar pra não deixar a coisa também muito maçante, mas eu acho de suma importância você fazer uma boa descrição de qualquer cena, não só das cenas mais importantes, porque o objetivo primário, assim, é você realmente conseguir colocar os jogadores naquele ambiente, né, naquele clima do jogo. Isso. Então, por isso que eu acho que só a descrição faz isso, cara. Já que a gente falou de descrição de cenário, a gente não pode deixar de falar da descrição dos combates, né, cara? Que pelo menos em alguns RPGs, é o highlight, né, cara? Como no caso, não vou dizer que D&D, por exemplo, seja só combate, mas os combates são importantes, né, cara? São empolgantes, né, cara, pra jogos como se fosse o D&D. Cthulhu também, mas o Cthulhu, por exemplo, leva pro lado mais da sanidade e tudo, né, cara? O vampiro tem essa coisa do horror pessoal, mas a gente sabe que, os combates dos vampiros pegam fogo também, né, Thiago? Não vai dizer que não, né, cara? E tantos outros aí, né? Star Wars, enfim, tantos cenários diferentes, né? Criticando esse amigo meu, coitado, né? Espero que ele nem escute isso, que foi o segundo cara com que eu joguei, né? Comecei com o Andrés, com a turma, e depois fui pra esse cara lá pra jogar com ele. Eu me lembro que, como eu tava acostumado ali, o Andrés mestrando, e a turma que começou a jogar comigo, né? Que descreviam muito combate, tem uma hora que a gente entrou em combate, Thiago, e eu não comecei a não entender o combate, porque o cara falava, joga o dado aí. Pegou, deu quanto de dano? Sei lá, 6. Escolhe. Ele fala, virou matemática. Ele fala, eu me lembro disso. Escolhe o número de 1 a 10, sei lá. Eu falei, sei lá, 5. Aí ele fez uma marquinha lá no lápis, caiu. Você agora,
caiu? Como assim? Eu me lembro que nesse momento eu não entendi o que era. Né, porque eu tava acostumado com o combate interativo que eu tinha no meu primeiro grupo, né? Então, assim, eu vou te falar, eu não vou dizer que também tenha sido ruim, eu me lembro até porque também tem outra coisa, né, Thiago? Que talvez não vale a pena entrar aqui. O RPG, mais do que tudo, é um encontro entre a galera, né, cara? Às vezes pode até ser chato o jogo, mas o encontro, eu lembro até hoje, achava maneiro, a gente comia, bebia Coca-Cola, achava barato, não tô reclamando. Mas, claro, né, falando aqui na questão de mestrar, cara, não é assim, sei lá, a criatura o atacou e você sofreu 5 pontos de dano. Não é isso, né, cara? É você, o cavaleiro saca a sua espada, a arma descreve uma trajetória circular e atinge em cheio o seu ombro. O metal da sua armadura cede e você sente a dor aguda da lâmina rasgando sua pele. Sabe como é aquela coisa? Então, é outra coisa, né, cara? O cara começa a se empolgar, né, com o que está sendo descrito. Então eu acho muito importante e a matemática do combate, ele tem que refletir, na verdade ele reflete isso, né, cara, esse golpe, o que foi, não é exatamente, senão vira um board game e, na verdade, dos piores, né, ainda. Exatamente, Thiago. Uma outra coisa aqui que eu ia falar, né, saindo um pouco agora da descrição, outra dica que eu anotei aqui pra falar com os nossos confrades, também eu vou puxar um pouquinho pra literatura, Thiago, e lembrar que no Minipod tradicional a gente fala muito sobre as curvas dramáticas, né, cara? As curvas dramáticas, toda história tem que ter, ser bem rápido aqui, tem que ter essas curvas dramáticas, quer dizer, momentos de tensão, a tensão se resolve, aí você tem um momento de distensão, aí depois a coisa vai tensionando, é como puxar a corda de um arco. Você puxa a corda de um arco, solta a flecha, o arco amolece, né, aquela corda, depois você vai puxando, vai estendendo de novo, tensionando, e as histórias são assim, né? Se você ficar com o arco puxado direto, né, vai ser uma parada que não, né, só tensão, tem uma hora que o cara não aguenta e até perde o interesse. Exato. Se for só distensão, o cara também, fica monótono, etc e tudo, né? Então isso aí, essa coisa das curvas dramáticas, no RPG você aprende na mesa, cara, porque RPG, cara, eu já tive várias experiências assim, tanto como mestre como jogador, né? Quer dizer, você vê ali, se a coisa tá muito monótona, né? Eu não vou nem dizer que é combate, Thiago. Intenção não precisa ser combate. Voltando aqui pra Cthulhu, né? A coisa de, né? Cthulhu quase não tem combate, mas tem um momento de tensão. Pra combate tu morreu, né? A expectativa de você encontrar um monstro, o que tem na parte escura, claro. Você finalmente vê um pedaço da criatura e você joga a tua sanidade, sabe? Isso seria o combate do Cthulhu, entre aspas, né? Que seria equivalente, né? Então, no RPG, por isso que eu acho que é um bom laboratório pra literatura, você sente isso na mesa, quer dizer, quando a coisa tá muito monótona, você vê que os caras começam a ficar fazendo. Hoje em dia tem o celular, né? Mas você ficava antigamente fazendo torre de dados. Você vê que os jogadores começam a ficar meio aborrecidos, né? Meio de saco cheio. E também, se for combate direto, esses combates que esse cara fazia, coitado, pegou o exemplo dele, que era matemático, cara, às vezes demorava 2 horas, cara, sabe? E o nego já não tava nem mais aí pro combate, sabe? O nego saía, conversar, descia pra comprar Coca-Cola no meio do combate, também ficava chato. Então, eu diria o seguinte: improvisar, né? Se o jogo tá muito monótono, né? Vamos dizer assim, você tá fazendo uma viagem pro meio de uma floresta, né? Você colocou uma situação chave ali, né? Que de repente, normal, os jogadores foram para outro lado, não encontraram aquela situação chave. Você já tá há vários minutos, vocês já conversaram tudo, né? Sobre o que tinha que conversar, bons jogadores, mas, você ainda tem que passar muito tempo para você chegar à cidade. Cara, você pode, sem problema nenhum, no RPG, você improvisar, né? Você, por exemplo, colocar um ataque de goblins, por exemplo. Claro, coisa que seja coerente, né? Existem goblins numa floresta, você pode colocar um ataque lá, né? Ou então, como eu te falei, né? Ou de repente, nenhuma coisa de tensão, mas é o que eu tô te falando, chegou lá um comerciante, uma história pra contar, com alguma coisa que ele possa, sei lá, quer fazer um jogo de dados que eu digo, jogo de dados no próprio RPG, né? Sei lá, inventa alguma coisa. Então, assim, improvisar quando o jogo estiver monótono, sabe, cara? Você pensa nisso, a gente fala muito da história, né, de você fazer um organograma, mas você pode improvisar, e você não só pode, como você deve improvisar no RPG. Exatamente, cara. Na verdade, isso aí, Dudu, acho que tu vê na cara dos teus jogadores, né? Tu sente quando é esse momento. Sente isso aí. Entendeu? Tu sente esse momento, porque realmente, cara, às vezes tu tá ali, tá levando, e tu vê que tá todo mundo, tá muito tempo sem acontecer nada, tal, e por mais que tu coloque uma cena, tu coloca uma ponte de corda que tá, os caras têm que fazer uma rolagem de destreza pra conseguir passar, e todo mundo passa muito fácil. Cara, traz um combate. A única coisa que eu penso, Dudu, é o seguinte: às vezes o combate, ele pode ser isso, e às vezes você planeja um combate que tu acha, vai ser um combate rapidinho aqui, e cara, e demora pra caraca e tal. Aí, nesses casos, cara, eu acho que o mestre pode intervir com
alguma outra saída, sabe? Claro. A galera tenta fugir, então assim, putz, eles estavam em 6 caras contra os personagens eram 4, eles estavam em 6. Putz, morreu 2, eles tentam fugir, sabe? Então, claro. Porque senão fica muito monótono também só o combate, né? Aí você pensa assim, né? Os goblins se rendem, né? De repente, olha só, tem saídas, né? Tem saídas, galera, né? Sim, aí, de repente, E assim, isso tem que ter jogo de cintura, né? Tem que ter, como mestre, muito jogo de cintura. Não, aí os goblins se rendem e o goblin que sobreviveu pode gerar alguma bossa, pode gerar algum gancho, sabe, cara? O cara pode trazer uma informação sobre o que eles estão procurando. Exatamente, né? Enfim. Ou então, nada sobre o que eles estão, pode ser, mas como pode ser nada que eles estão procurando. Um outro problema que tá na floresta, que é outra coisa. Sei lá, cara. O cara vira um aliado momentâneo. Sim. Tanta coisa que você pode fazer. Ajuda eles passarem por algum problema que vai ter mais à frente, sabe? Exatamente. O negócio da ponte que eu falei. Ele pode ajudar de alguma forma, sabe? Exatamente. Então, é o que eu tô falando. O mestre tem que ter muito do improviso. O mestre ele precisa saber improvisar, ter muito jogo de cintura. Isso é eu acho que a maior perícia de um mestre é isso aí, cara. Além de bolar boas histórias, claro, né? Dudu, outra coisa que eu acho legal, cara, que também é uma qualidade de mestre, que muitas vezes você faz sem perceber, mas é importante que você tente ter esse olhar, é não induzir os seus jogadores também, né, Dudu? Perfeito, Thiago. Isso aí já foi palco de muita discussão, né? O Café com Dungeon, né? Aquele podcast que eu nem sei se voltou ainda. Às vezes acho que você falou que voltou. Acho que voltou, sim. Voltou. Do Balbi, né? E já foi objeto de muita discussão em vários dos Cafés com Dungeon e tal. E é isso, cara. Assim, quando você... Isso é bem importante, cara. Porque eu já vi bons mestres, excelentes mestres. Os caras são bons mestres, mas tem esse defeito, Thiago. Eu já vi gente assim. Quer dizer, o cara fica tão apaixonado pela própria história. O cara, porra, ele dá atenção pros jogadores, ele, porra, descreve muito bem, cria muita coisa, sabe? Tipo assim, é divertido, mas, sabe, cara, dá aquela induzida. Já vi mestres assim, com muitas qualidades, mas com esse defeito, quer dizer, ele quer chegar ao final que ele planejou. Então, pra isso, ele vai, porra, fazer todo o possível pra levar os jogadores pra aquele lado, sabe, cara? Isso, muitas vezes, né, é sempre ruim, na verdade. Muitas vezes pode dar problema, né, às vezes não, mas sempre é ruim, cara. Realmente, né, assim, lógico, né, o jogador, ele também tem que ter, eu acho que também tem que ter o bom senso, assim, se você tá entrando numa aventura, né, se o seu personagem, não é nem pelo jogador que vai forçar a barra, mas você tem um personagem que é aventureiro, tá procurando lá numa taverna, tá procurando uma missão e tal, faz sentido ele tentar buscar o final dessa demanda, sabe? Claro que ele pode, né? Faz sentido, claro que ele pode escolher vários caminhos diferentes, mas né, faz algum sentido. Então o jogador também em geral vai colaborar. Mas, né, você não pode forçar o cara a fazer tudo também o que você quer. Porque quando você descobre que é o chamado mestre ilusionista, tem até um nome pra isso, né? Você descobre que tudo ali, né, se você pegar o caminho A ou pegar o caminho B vai dar no mesmo lugar, você começa a perder o interesse pelo jogo. Você fala, pô, então não adianta nada eu fazer o que eu tô fazendo, que eu vou sempre chegar no mesmo lugar, sabe, tá entendendo? Então eu acho muito importante você deixar os jogadores agirem por eles mesmos. Claro, dá uma pista. Se o cara tá num caminho completamente errado, você pode dar uma pista, sabe, cara? Pô, de repente aparece, sei lá, um oráculo, sabe? Uma coisa assim. Dá uma pista do que se o cara vai pescar. Mas se não pescar também, meu irmão, não dá pra forçar a barra, porque eu acho que fica muito ruim, cara. E muito feio, inclusive. Cara, sobre isso, eu tenho um grande amigo meu, Rodrigão. É um mestre, assim, excepcional, mas você vai denunciar o cara? Denunciar o cara ao vivo? Pô? Não, mas, assim, eu já falei isso pra ele. Na verdade, ele se entregou pra mim. Vai até engraçado. Porque, na verdade, a gente tava jogando uma campanha com ele, mestrando, e, cara, eu não tava muito feliz com o meu personagem. Na verdade, eu criei o personagem, mas não era aquilo que eu queria criar, e depois eu conheci no universo um outro clã, que eu achei animal, tal, queria jogar aquele clã, e eu falei, cara, eu quero trocar de personagem e tal. Ele falou, beleza, então é o seguinte, ó, aí ele me chamou de canto, falou, vai acontecer isso na aventura, eles vão chegar, vai abrir um portal, e aí, cara, só fecha o portal com sacrifício, não sei o quê, e aí o teu personagem vai e se joga lá e aconteceu exatamente como ele descreveu, ou seja, não importa, cara, quais as ações dos personagens, ia abrir o portal, o meu personagem, não importa, podiam tentar me segurar e o caramba, tal, eu ia conseguir me jogar, e assim, porque tentaram me impedir de diversas formas, fizeram várias rolagens, e tudo falhou, sabe? Então assim, o cara é um puta do mestre, cara, porra, bom pra cacete mesmo, só que ele tem isso, ele tem a história
na cabeça dele e a história vai acontecer. Então, perder um pouco um tesão de jogar com ele, sabia? Sim. E aí depois eu acho que eu cheguei a trocar uma ideia com ele e ele melhorou, não faz mais isso e tal. Não, cara, isso... Mas pra mim, na hora, pesou muito, assim. Cara, perde totalmente. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo, sabia? Que eu falei assim, caralho, mas peraí, então quer dizer que tudo que a gente faz no jogo, nada muda, né? Já tá tudo escrito. Cara, isso perde... Tem um jogo que eu participava também, que foi uma das paradas que foi, assim, determinante pra eu... Não é que eu saí, o jogo foi acabando também, né? Que foi justamente isso, cara. Cara, eu sou um cara que colabora pra caralho com a aventura. Eu não tenho problema nenhum de seguir as pistas, né, que o mestre dá e tal, porque eu convergi pra um divertimento comum pra todo mundo, né? Claro. Mas, por outro lado, Thiago, eu também sou um cara que interpreta o meu personagem, né? Então, claro. Eu tava jogando, né, o pai do meu personagem tava preso, né? Eu não sabia onde, algo assim, tá? Posso estar... Aí no final ele descobriu o castelo que ele tava preso e tal, tudo. Meu irmão, meu personagem falou, galera, eu vou ter que ir lá salvar meu pai. Pô, imagina isso na vida real. Teu pai preso. Você, não é a tua prioridade salvar o teu pai, porra. Claro que é. Então, cara, eu falei, eu vou lá, tal. E, cara, e a galera não queria ir, eu falei, sem problema nenhum, vocês ficam aí, eu vou lá salvar meu pai. E aí eu fui, né? Só que, claro, o mestre não queria que eu me separasse do grupo. Cara, ele fez todo tipo de coisa, meu irmão. Tipo assim, eu corria, o cavalo, pra chegar na cidade na frente dos caras, daqui a pouco os caras estavam na cidade, sabe? Tipo assim, sabe? Pô, cara, aí eu falei, cara, mas... cara, aí colocou vários empecilhos ali pra eu não, né, pra eu não continuar a minha missão. E tem uma hora que eu falei, cara, assim, tipo, não falei, até, na verdade eu nunca falei pra ele, mas, meu irmão, sabe? Tipo, se eu não posso fazer o que... E vou te falar, e eu não entenderia, mas até seria mais aceitável se eu fosse um jogador chato, sabe? Que quer desmantelar o grupo por nada, enfim, ou quer perturbar. Mas não era o caso. Ele próprio me deu essa informação, entendeu? O próprio mestre, por meio de NPCs, lógico, me deu essa informação. Pô, cara, não é lógico que eu ia fazer aquilo, entendeu? Então, e ele poderia até ter encontrado uma saída melhor. Mas, enfim, aí ficou forçado pra caralho, sabe? Tipo, aí você perde o interesse, porque não faz muito sentido aquilo, né, cara? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. De repente, nessa situação que eu citei aqui, cara, você tira o fala só, cara, pode fazer isso e tal, só que, cara, desculpa, mas na próxima aventura você não vai participar. Vou só chamar o resto do grupo. Tudo bem pra você? Tudo bem. Beleza? Beleza, entendeu? Porque você vai estar fora do grupo, eu vou mestrar pros caras. De repente a gente pode até mestrar um one shot, ou não tem como, mas a gente narra mais ou menos o que aconteceu, a gente entra num acordo, mas forçar o cara a ir pra um caminho, cara, isso é péssimo, cara, é uma sensação bem ruim, cara. É uma das piores coisas, né, cara, que pode fazer, também acho. Ainda mais pro RPG, né, cara, enfim. Mas já que já falou de personagem, vamos falar de NPC também, né, cara, personagens não jogadores, né, cara, é muito comum, né, e aliás, isso eu acho que é um problema que eu tenho, Thiago, ao longo dos anos eu fui tentando melhorar, mas, cara, a gente tem que se esforçar pra dar mais vida aos NPCs, né, cara? Tudo bem que tem NPCs de toda sorte possível, né, cara? Tem o guardinha da esquina, que, cara, é difícil realmente você interpretar, né? Mas, dentro do possível, né, eu acho importante tentar trazer mais vida aos NPCs, né? Que também é comum, por exemplo, taverneiro sempre é clássico lá, sabe? Tudo. Mas você tentar se esforçar pra trazer NPCs mais fortes, marcantes e até antagônicos, sabe, em relação aos personagens, vai dar mais brilho ao jogo, né, cara? Então, você pensar, uma dica, por exemplo, né, você pensando uma característica desse NPC, ele é tímido, ou ele é extremamente extrovertido, por exemplo, sabe, cara? Ou o cara é prestativo, ou o cara é arrogante, você tentar pensar em umas características marcantes pro NPC vai ajudar. Uma coisa que eu me lembro que era muito legal, cara, muito legal, eu acho que você vai lembrar, Thiago, no Lobisomem, talvez isso tenha no Vampiro também, acho que também tem, mas eu lembro do Lobisomem. Na Aventura do Lobisomem, tem dentro do livro básico, né? Tinha, assim, os NPCs e tinha dicas de interpretação, né? Então, por exemplo, Madame, aquela que ela lembra até... A Bonegnal, Tá lembrado, né? Sei, Madame não sei o que. Madame não sei o que, ela costuma olhar profundamente nos olhos do personagem, falar baixo, murmurando. Porra, isso era muito legal, porque trazia, né? Enfim, os NPCs não ficam todos parecidos com o mestre, né, cara? Mas eu entendo que é difícil. É muito legal usar a vozinha, sabe? Mudar a voz, trazer algum sotaque pro NPC, pra que os personagens, pode ser uma coisa pequena, é só pros teus jogadores perceber aquela característica única daquele NPC
NPC, entendeu? Eu acho que é muito importante isso aí. Isso é uma das paradas mais importantes, Dudu. Porque quando você for tratar, principalmente se for algum jogo mais social, onde dependem de NPCs e tal, você precisa ter essas características, cara. Porque é isso que vai fazer toda a diferença pro jogo dos caras. Os caras vão olhar e vão ver ali que tem aquele NPC, ele não é só o mestre falando alguma coisa. Que a gente fala assim, que o cara falou que o mestre que te falou através do NPC. Legal, lógico. Eles vão sempre saber que os NPCs ali é o mestre, né? Porque é o mestre que faz o NPC. Mas se você conseguir fazer os NPCs diferentes, cara, um do outro, pô, tu dá muito mais riqueza pra tua história. Com certeza eles vão olhar pra aquele NPC e vão ver mais vida ali dentro, né? E aí provavelmente vai pensar que tem mais motivação e tudo mais. Pode até nem ter, mas a impressão que dá é que tem, entendeu? Então exatamente. Isso faz toda a diferença também. E nessa mesma toada de trazer vida, né, aos personagens jogadores, não jogadores, e a história viva, Thiago. Isso que eu ia falar também, sabe, cara? O que eu chamo de história viva? Aí no caso seria mais voltado, aí nesse caso é mais voltado pra campanha mesmo, ou então pra mini shots, né, que são um conjunto de 5 aventuras e tal, mas mais pra campanha. Eu também acho muito importante, cara, você valorizar as ações no longo prazo, Thiago, porque, assim, essas ações terem consequência daqui a 3, 4, às vezes 5 aventuras, entendeu? 6 aventuras. Cara, quando essas ações, elas refletem muito pra frente, cara, isso é demais, Thiago, porque os jogadores, eles se sentem valorizados, eles sentem que o que eles estão fazendo, porra, muda o mundo, né, cara? Faz diferença pro mundo, sabe, cara? Essas coisas, claro que tem assim, o tradicional, né? Tipo assim, você cai na porrada com alguém aqui, mata alguém aqui, vem o primo do Cavaleiro Negro pra te pegar numa situação, sabe? Tem isso é muito clichê e até é legal. Mas eu lembro uma vez, Thiago, que jogando também Dragonlance, essa campanha longa do Dragonlance, a Nicole já participou com a gente aí de Os Desconstruindo, amiga nossa das antigas, e ela era uma grande jogadora, até hoje joga RPG, né? Porque ela jogava demais e tal. E nessa aventura de Dragonlance, ela era uma paladina, né? Então eles enfrentaram lá uns caras que eram os oficiais lá do Exército dos Dragões, né? E aí, cara, tinha um cara muito ferido e tal, né? No final. E ela não só decidiu poupar esse cara, como salvou, né? Fez uma cura mágica desse cara. Tudo. O cara falou algumas palavras e foi embora. Thiago, lá pro final da campanha, aí não era, tipo assim, 9, 10 aventuras depois, os caras estavam numa enrascada e aí o maluco reapareceu, falou: olha, vamos ajudar vocês, o que você fez, porra, fez eu enxergar coisas diferentes. O cara fundou uma quinta coluna dos traidores, né, dentro do Exército dos Dragões, a partir das ações da Nicole, né, da personagem dela, Kimil, que era uma paladina. Então, cara, olha só, você valorizar as ações de longo prazo, entendeu, cara? Não é sempre que isso vai acontecer, mas, porra, quando esse cara voltou, esse cara montou uma quinta coluna dentro dos Exércitos dos Dragões, cara, pela ação. Aí faz todo sentido, porque paladino é paladino, né, cara? Carisma lá pra puta que pariu, né? Exato. Então, tudo isso aí, cara, é muito legal, cara. Quando você vê isso voltando, pô, os jogadores, eles ficam em êxtase, cara. E é muito importante pra valorizar e a aventura ser algo vivo, né, cara? A partir do que eles fazem. Orgânico, né? A parada orgânica, assim. Mostra que as ações deles vão ter consequências lá na frente. Isso é muito importante mesmo. É legal. Lógico, vai depender. Se a campanha é longa, você pode esperar um pouco mais. Se for uma coisa de algumas aventuras, você trazer isso um pouco antes. Mas é muito legal mesmo, cara. Mostrar que as ações dos personagens refletem no futuro, né? Traz uma diferença. Modifica o mundo em volta deles, né? E isso é visto em outra aventura, lá na continuidade da campanha. Muito foda. Legal essa história, cara. Eu não sabia, não. Muito bom. Dessa história da Nicole aí. Thiago, legal. Você como mestre, você acha que você deve ser parcial ou imparcial? Quer falar sobre isso? Vamos lá, Dudu. Eu sei que assim, ó, eu acho que o ideal é você ser imparcial. Às vezes, eu vou te falar, já aconteceu, não deixei perceber, de eu roubar os personagens não morrerem num combate que não era num combate lá muito importante pro jogo. Então, era um dos combates que eu coloquei por colocar ali só pra dar uma ação pro jogo. E, cara, eles estavam quase morrendo, velho. Você errou na mão. Errei na mão no NPC, nos monstros. E aí, meu irmão, eu dei uma roubada de leve pra uns erros ali, os monstros acertaram. Eu falei, puta, errou. Mas o ideal mesmo é você calcular bem esses encontros pra não ter que fazer isso, sabe? Eu nem considero isso como uma parcialidade, né?
né, cara? Primeiro que acho que isso pode acontecer, sobretudo quando o erro é seu. Eu também já fiz isso, né? Exato. Eu também já fiz isso, mas vou te falar, não considero parcialidade porque o erro foi meu, tá? Nesse caso. Então, porra, eu não posso prejudicar os outros por um erro meu, correto? Então, mas, em geral, eu acho que você tem que ser um cara tentar, dentro do possível, ser um cara imparcial. Vou te falar por quê também, né? Se você vai pegar os extremos, tá, cara? Você, porra, é um mestre sádico, um assassino. Nem faz muito sentido, né, cara? Porque, porra, não é possível que tudo no mundo queira te matar, né? Então, em todas as ocasiões. Eu tinha um mestre, aliás, posso até falar o nome dele, Roberto Esculhambação, acho que ele vai encarar isso como um elogio. Cara, o cara, meu irmão, ele era assim, ele fazia tudo pra matar a gente, cara, sabe? Tipo, enfim, cara, era demais, sabe, cara? Na verdade, ele mestrava bem, a gente adorava, assim, inclusive, justamente por isso também é uma coisa boa também, justamente por isso, quando a gente entrava pra jogar, a gente ficava tenso, a gente sabia que ia ser uma luta também contra o mestre, não só contra os NPCs, mas contra o mestre. Então, assim, bem, eu tenho boas lembranças, mas assim, em geral, né, tem que fazer sentido. Você não pode, porra, tudo querer te matar e você querer ser sádico, de querer envenenar todo mundo toda hora. Porra, fica ruim, né? O jogador também fica a não ser que o cenário peça isso, né, tipo um Ravenloft, coisa assim, mas numa espiral de paranoia, sabe, que te leva até a fazer coisas incoerentes, tipo o cara dormir de armadura, sabe, tipo, dentro de um castelo fechado, o cara dorme de armadura. Pô, não faz sentido, sabe, cara? Começa a ficar muito forçado, tá? Um exemplo, tá? Mas também acho, Thiago, que perde um pouco o brilho do jogo e, enfim, você ser uma mãe pro cara que também tem um outro mestre, que não é o Esculhambação, que é o contrário. Olha, é interessante que as minhas experiências são ilustrativas, né? Gustavo Medeiros, já olha, Gustavo Trash, o cara gostava das coisas muito trash. Todos os personagens que ele fazia. Aliás, eu vou mandar esse programa pra ele, que ele também vai encarar como elogio isso, né? Ele gostava do trash porque ele fazia tudo assim, porra, os personagens dele, ele queria que se transformasse, que tivessem tentáculo, adorava tentáculo, bico, todas essas coisas mais bizarras ele gostava. Até o dia que a gente foi jogar Gub Supers, que você podia fazer o que você quisesse, o cara fez um cavaleiro com armadura, quer dizer, então a cabeça do cara é desse nível, né? Aí, ele falava pra gente, eu não mato o personagem, eu não mato. Porra, né? E aí, cara, é foda, porque você não tem a possibilidade de você perder o personagem, tu faz o que você quiser, né? Mas aí, cara, enfim, esse cara, ele tinha um estilo de jogo diferente, que a gente divertia mais ainda, porque ele não matava, mas ele, porra, punia de outras formas. Bagunçava, né? Punia de outras formas. E era muito engraçado, cara. Tipo, sabe, umas coisas que ele fazia e tal, ele, né, colocava as cicatrizes lá, eu gostava muito do lobisomem, né, o Werewolf, ele colocava aquelas cicatrizes de batalha bizarras, os caras ficavam com o crânio exposto. Cara, o cara inventava umas coisas bizarras, sabe? Mas também, de novo, no caso do Gustavo, também ia jogar sabendo que tu ia rir a noite inteira, porra. Você compulsivamente, você ia se divertir, rir a noite inteira. Aí tudo bem, senta na jogada, entendeu? Mas, claro, eu tô te falando, que a gente acabou de falar RPG, enfim. Mas em geral, se a gente tá falando aqui de dicas mais técnicas, né? Porque cada um tem seu grupo, eu diria o seguinte: tenta ser imparcial, né? Você não vai ser uma mãe nem um assassino. Então acho que aí fica bom, funciona bem, né? Dá bom, né, Thiago? Na verdade, eu acho, hoje em dia, Dudu, tem alguns RPGs mais modernos que trazem essa ideia de não matar o jogador de jeito nenhum. Eu entendo que a diversão desse jogo, ele tá mais ali na interpretação, na maneira de que se constrói essa história de jeito e tal. Nenhum? Então, cara, a princípio não morre mesmo. Não, o Seventh Sea você não morre, mas pode ser morto se o cara der o Coup de Grace só, né? Então, fala desses jogos aí que eu fiquei curioso. Acho que é um bom exemplo, eu acho que é um bom exemplo o Seventh Sea. Porque só morre se o cara der o Coup de Grace. Por que o cara daria um Coup de Grace, sabe? É difícil, né? Numa batalha, não sei se o cara te odeia mesmo. The Grace é aquele golpe final, o cara tá o cara já tá no chão, desmaiado e tal, tu vai lá e corta a garganta dele, sabe? Sim. Então, não, tiro na cabeça. Mas fala desse jogo que você falou. Eu acho que tem alguns jogos, cara, hoje que tem. Cara, pra te falar a verdade, Dudu, até o D&D novo, cara, ele tá muito mãezona. Fácil. Se for para pensar, cara, depois de morrer, tu tem que fazer as rolagens lá, 3 falhas. Porra, cara. Não assim, tem mais 3 falhas de 50%, né? Não tem, cara, entendeu? Então, assim, tá muito mais fácil. Assim, é muito difícil, você se recupera muito fácil. Então, assim, na verdade, eu até entendo isso. É um estilo diferente. Mas eu acho também, cara, que o legal é você ter o jogo onde você está tenso, cara. Você pode morrer, sabe? Claro. Porra, por mais... Aquele teu personagem
personagem que tu gosta tal, pode ir pro saco, cara, a qualquer momento, entendeu? Num combate, você morrer. Então, assim, eu gosto do jogo balanceado. Nem que você morra muito fácil, numa espadada tu morreu, como também esses jogos que, puta, tu demora muito, tu não tem, é muito difícil de tu morrer. Então, eu acho que o legal é ser mais ou menos, sabe? A média nisso aí, sabe? O caminho do meio, nesse caso. Thiago, tem uma última dica aqui que a gente fala muito na literatura, né? Que é o Deus Ex Machina. Se não usar Deus Ex Machina. Nesse caso aí, eu acho até mais problemático do que na literatura. Porque na literatura você consegue fazer o Deus Ex Machina. Vou traduzir aqui para não entrar muito. Às vezes o cara tá escutando, nem acompanha lá os mini-pods tradicionais. Né? Exato. Diria o seguinte: o sucesso ou o fracasso final deveria depender somente dos jogadores. Eu colocaria dessa maneira, cara. Porque se você colocar lá, calculou mal, aí os jogadores... Tudo bem, pode acontecer no meio do caminho, mas você chegar ao final, você calculou bem a aventura. Claro, se o problema for seu, aí tu se mexe, você que se fode aí, coitado. Preste atenção pra não fazer essa cagada. Mas você calcula bem, né? Tá bem calculado. Os caras têm possibilidade de vencer o desafio final. Deixa na mão deles, cara. Se for morte total do grupo, beleza, morreu, faz parte, entendeu, cara? Exato. Se for, para eles vencerem o inimigo, beleza, deixa eles vencerem. Agora, o que não pode acontecer é você colocar, né, um agente externo, que é o chamado Deus Ex Machina, pra resolver isso. Porque senão, cara, é preferível que... Sinceramente, Thiago, é preferível que os caras morram, né? Porque enfrentamos os caras, morremos e a aventura foi isso. Até foi divertido e tal. Porque morrer às vezes faz parte também. Agora, os caras estão ferrados. Aí chegou alguém pra salvar eles. Cara, mas que coisa insossa, né, cara? Que anticlímax, né, sabe? De colocar alguém, né? Exato. Tanto pra salvar quanto pra você que tem que ser o grupo que tem que ser o responsável por resolver o problema, né? Pra fazer sentido na coisa no final. Cara, eu acho que isso aí é muito importante. No RPG, mais importante do que na literatura, eu acho. Porque, assim, o personagem ele tem que ser o responsável por resolver aquele problema. Nem que seja, vamos lá, tudo bem. A gente tá falando, não vem um agente externo resolver. Mas que os personagens façam um ritual pra trazer um deus pra ajudar eles no combate. Foi os personagens que fizeram, entendeu? Então, assim, o ritual foi dos personagens. Mas, assim, a ação que resolve tem que ser dos personagens. E se eles morrerem, cara, eu acho muitos jogos que eu já joguei acabaram assim, sabe? Da galera morrer e ter dado merda. E aí depois a gente vai jogar, ainda joga o jogo, começa uma outra campanha onde essa história aconteceu também, sabe? A gente tem que resolver a merda que aquele outro grupo fez, sabe? Então, assim, eu acho que isso faz parte da diversão do jogo, né? Sem essa liberdade de você resolver as coisas pelos personagens, eu acho que, imagina, cara, tu rola uma campanha inteira e chega no final, tu vai enfrentar o grande inimigo e tal, e, manda um deus, aparece e mata o inimigo. Que sem graça, cara. Eu tô pensando aqui até, tem um jogo que o Fábio, aquele amigo meu, rolou. Sim. Foi a maior campanha que eu joguei já. Foi de Alcadim. Até eu sei já. Muito legal, cara. Foi muito foda, cara. Porque era um Efrit, cara, o nosso inimigo, desde o primeiro nível. Só que a gente foi subindo de nível, só que o Efrit foi ficando mais forte. E o Efrit chegou a ser um dos príncipes, não sei o que lá, do reino elemental e o caraco. No final, a gente enfrentou ele, né, cara? Foi a última grande batalha, porque teve uma batalha, porque ele influenciou uma galera, sabe? No mundo. Então tinha uma grande guerra acontecendo entre o povo que tava do nosso lado e o povo que tava a favor dele. A guerra acontecendo e a gente enfrentando ele. Cara, se fosse qualquer um que matasse o Efrit, que não fosse a gente, que graça ia ter, sabe? Claro. Ia ter, graça nenhuma, cara. Vocês mataram ou morreram? Ainda, Agora fiquei curioso. Matamos. Sobreviveu todo mundo? Como é que foi? Foi muito legal. Cara, sobreviveu todo mundo. Teve um que morreu, mas a gente fez voltar. Que tem, o D&D tinha isso aí, né? A gente tava em níveis lá na casa do cacete, né, cara? Então a gente trouxe o cara de volta. AD&D, o quê? Terceira edição? Foi AD&D, segunda edição. Sim. Foi a segunda edição. Foi muito foda, cara. Foi a campanha mais longa e mais legal que eu já joguei, eu acho. Tu tinha um fighter, não é isso? O meu era um ranger, na verdade, só que era um corsário, que é uma classe, não, um kit, né, que era no D&D era kit, né, do Alcadim. Então eu lutava com 2 espadas. Era animal meu personagem. Caraca. Maneiro. Samuel Imbicia, o nome dele. Maneiro, Thiago. Muito bom, Thiago. Mais alguma dica aí que você fala, vê à tua cabeça ou a gente pincelou um pouquinho tudo que a gente pensava aí? Eu acho que a gente pincelou bem
também, Dudu, assim, seria legal, claro, que a molecada, né, cara, Exatamente, também é isso aí. participasse. Então, assim, escreva para eduardospor@gmail.com, manda os seus e-mails, cara, pro nosso Minipod tradicional, falando sobre esse Minipod, falando, pô, vocês não falaram dessa dica aqui, ó, uma boa dica pra mestre é isso aqui, ou então se a gente falou alguma coisa que você ficou com dúvida, então assim, escreve pra gente lá que a gente vai ler o seu e-mail, ele entra na lista, na fila de e-mails normal, né, Dudu? Exatamente, Thiago. Isso aí também, se quiser você escrever no... O Spotify acho que não tem como você escrever, né? Mas no canal do Telegram, né, cara? Justamente por isso que a gente convida a galera a participar. No canal do Telegram você tem lá os comentários, né, cara? Nossa confraria. Ah, é verdade. Coloque lá, se quiser pode até colocar arquivo em áudio ali pra galera se comunicar, porque isso aí eu acho que é utilidade pública pros nerds, né, cara, que jogam RPG, né? Acredito que seja a maioria que tem vontade de jogar. Então, é isso, Thiago. Eu achei que a gente tava devendo aí esse programa, já, na verdade, já há vários meses. Depois eu até vou ver quando é que a gente publicou Dicas de Jogador. E seja qual for a plataforma, vou estar linkando também. A gente vai linkar esse primeiro programa. E aí temos aí uma dobradinha, né, cara? Por Dicas de Mestre e Dicas de Jogador diretamente do Minipod. Olha que maravilha, Thiago. Show de bola, Dudu. Que legal, cara. Muito, muito bom. Então é isso, Dudu. Cara, muito legal. Valeu, galera. Nos vemos no Minipod tradicional. Isso aí. Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.